você pensar em termos de cultura nacional, como é que você vai imaginar a cultura nacional sem avaliar o tipo de vida de quem forjou essa cultura nacional? Eu falei do tipo de vida que as pessoas estavam vivendo ali, que viviam ali na antiga Praça 11, ao redor da Praça 11, que eram situações muito difíceis de serem vividas, né? São quase que campos, né? Laje. Enfim, que é o seguinte, quando você pega o modelo Auschwitz, né, o modelo alemão clássico de, como é que é, enfim, de superexploração do ser humano e tal, de morte em massa, etc e tal, esse modelo Auschwitz, ele é reproduzido o tempo todo, né? Ele existiu antes e continuou a existir depois, né? Enquanto a Alemanha fez esse modelo, outros países também fizeram, mas existiu ao mesmo tempo, existiu, passou, continuou a existir depois e existiu antes. A Alemanha foi um caso interessante, ainda é um caso interessante, porque a Alemanha era uma potência industrial, é o país mais industrializado da Europa, né? Acho que competia na época só com o Japão e com os Estados Unidos. Então, aquela máquina industrial voltada para perseguir pessoas realmente foi uma coisa muito interessante, né? Mas no Brasil, né, por exemplo, a lei de terras já era um projeto similar, né, de não é um campo de concentração, né? Você está usando um termo, né, de uma época posterior, mas era um campo de trabalho forçado, né, e para poder tratar os escravizados como é, pessoas descartáveis, né? Esse projeto de grandes extensões de terra e tal, com um trabalho racionalizado, já com uma ciência ali envolvida, que era o que, enfim, estava prevendo ali quem projetou a lei de terra, né? Os arquitetos da lei de terra, isso aí já existiu, ou seja, no século XIX. Né? Enfim, então cada país, cada época faz o seu próprio lager, né? O seu próprio campo, sua própria vida nesse tipo de situação. E no Brasil não era diferente. Na época aqui do paradigma do Estácio, os caras viviam uma vida muito complicada, né? Na tal da área do mangue, aqui no Rio de Janeiro. Então, essa vida que sobrevive, né, apesar de tudo, essa vida que também é uma vida sertaneja, acho que tem uma situação que é a seguinte: muitos dos estudiosos da cultura popular, do samba, olham, né, o samba como essa afrodescendência, né, essa descendência africana, enfim, que é inegável, né, não tem como negar a ascendência africana, mas eu não sei até que ponto o samba não é algo que é mais sertanejo, mais até dos interiores do país, do que propriamente africano, no sentido de que você tem essas levas de pessoas escravizadas que vêm do Nordeste, do Norte e Nordeste no século XIX, começa no século XIX, é, em razão da Lei Eusébio de Queiroz. Né? Então você tem o baiano, né? Um monte de gente que vai vindo para cá, vai chegando aqui no país, né? E exatamente, o blues é o samba de lá, né? Enfim, pode inverter também, dá no mesmo, né? Então, tem essa afrodescendência, mas os caras já são, sabe, de várias gerações. Eu prefiro ver como o Euclides da Cunha, né? Como os sertanejos, né? Como os caras que vêm migrados, né? Ou eles são migrantes, ou são filhos de imigrantes, né? Do Nordeste mesmo, do sertão. E estão aqui vivendo uma vida muito dura, uma vida, né, tão dura como se vive no sertão. Estão sobrevivendo, né, conseguem sobreviver. Tem um termo que o Luiz Antônio Simas usa, muito pouco mencionado, que é nos dois livros que ele tem com o Luiz Rufino, que ele fala que tem as sobras viventes, que é o que a máquina colonialista faz, né, as sobras viventes, as pessoas vivendo, enfim, como mortas, né, e tem os supraviventes, né? Enfim, que aí já tem uma coisa, enfim. Mas o cara consegue sobreviver apesar de, mesmo morto, né? Os caras continuam vivendo, né? Continuam dançando no corpo dos vivos, né? Mesmo morto, dançam no corpo dos vivos. Então são supraviventes. Os caras conseguiram superar inúmeras barreiras da existência. Então acho que tem que analisar esse contexto de uma vida muito complicada, uma vida de campo, uma vida de larga, uma vida de você estar bem à margem da sociedade, abandonado. Eu estou falando tudo isso é Agamben, né? Eu estou falando do quem está abandonado, né? Em estado de bando. O Agamben vai falar que eu estou tentando lembrar o nome do livro, né? Que é um daquele do início da série dele,
é sobre o Homo sacer. Eu esqueci se bobear, é o próprio Homo Sacer, né? Um livro chamado Homo Sacer, mas tem a série Homo Sacer. Mas o Homo Sacer, né, esse abandonado, é que você tem a norma, a regulação social, ele tá analisando a partir do direito germânico, né? E aí o pessoal que está dentro do regulamento social, né, que é quem vige, quem está dentro desse contexto e tal, né? Tá dentro das leis, você pode se defender, você pode acusar e tudo mais, mas o quem está em situação de bando é aquele cara que pode ser morto e quem matar ele não é penalizado, culpabilizado. Esse cara está fora das leis, né? Ele está fora da lei, é o fora da lei. E quem também é um fora da lei é o próprio soberano, né? Porque o soberano está acima da lei e é por isso que ele também decreta os estados de exceção, né? Porque ele tem esse poder de suprimir a própria lei. Então, nessa questão do bando, né, e de criar esses seres fora, né, esses homo sapiens, homens sagrados, esses homens fora da legislação social, você tem tanto a questão do soberano e a criação dos estados de exceção, como a criação dessas pessoas que vivem, né, enfim, sob o estado de exceção. Né? Você tem o soberano que cria o estado de exceção e aqueles que vivem sob o estado de exceção. Ou seja, em condições horrorosas, terríveis. Então, todas as pessoas que forjaram essa cultura popular brasileira, né, viviam ali, pelo menos nessa época, né, década de 20, 30 e tal, era dali que saiu, né, desse cadinho. É uma vida bruta, uma vida dura, e eu acho que tem muito mais a ver com etos mais do sertão mesmo, euclidiano, do que propriamente africano, apesar de ter a influência africana, enfim, pode ter também vários outros tipos de influência, né? Não sei qual é a determinante, eu sei que a determinante é esse tipo de vida euclidiana.